Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Janmadhyasya yato Vayaditaratas Sharteshwa Vikyaswarat Tene Brahma Heridaya Yadikavaye Muyanti Yatsurayah Tejo Varimertam Yatha Vinimayo Yatra Trishargo Marsha Tamna Svine Sada Nirasta Kuhakam Satyam Param Dhimai. Ó meu Senhor Narayana, o Senhor Supremo de todos, ofereço as minhas humildes obediências a vós, louvo-vos, curvo-me perante vós. Por favor, Senhor, aceita as minhas obediências. Eu medito sobre Lord Narayana, porque Ele é a verdade suprema. É Ele que cria, sustenta e destrói os universos manifestados. Ele está indiretamente e diretamente consciente de todas as manifestações e, como não há outra causa além dele, ele é independente. Foi apenas aquele que primeiro transmitiu o conhecimento védico ao coração de Brahma, o primeiro ser vivo. Por ele, até os semideuses e grandes sábios são colocados em ilusão, como se é perplexo com as imagens ilusórias de água vista no fogo ou terra vista na água. Só por causa dele é que os universos físicos temporariamente manifestados pelas reações dos três modos da natureza parecem reais, embora irreais. Por isso, medite sobre ele, Senhor Shri Hari, que está eternamente presente em Vaikunta e que está para sempre livre das ilusões do mundo material. Eu medito sobre ele, pois ele é a verdade absoluta e o único Senhor Supremo. Este verso é um louvor do Bhagavatam dedicado ao Shri Hari, o próprio Narayana. Ele é Bhagavan, o Ultimate Himself, que está a fazer a criação como Brahma. Ele está a sustentar o universo como Vishnu. E ele é o próprio também a fazer a destruição, como Shiva. Não há diferença entre eles. O Senhor manifesta-se em diferentes aspectos, diferentes qualidades de si mesmo, mas para além da forma, para além da realidade que a mente compreende, é o próprio Senhor Supremo que está a fazer tudo. Olhando para nós mesmos de uma perspectiva externa, diremos que somos Shaktas, somos Shaivites, somos Vaishnavas, somos Ganapatas, somos isto e aquilo. Somos de sampradayas diferentes, linhagens diferentes e tendemos a dizer: somos os melhores. O Bhagavatam começa com Om Namo Bhagavate Vasudevaya Janmadhyasya yato Vayad, o que significa que o Senhor Hari é quem está a fazer tudo. Criação, preservação e destruição.
para além da realidade material externa que se vê, para além de Brahma, Vishnu e Shiva, é apenas o próprio Lord Narayana que se está a manifestar neste universo, fazendo a sua criação. E é o mesmo Senhor que se manifesta em cada ser humano como sua essência. O teu Atma é a essência dele, é uma pequena parte dele, mas não significa que seja diferente dele. É ele a fazer tudo. O que vês lá fora vem e vai. Quantos nascimentos já tiveste? Quanto mérito ganhaste para te sentares aqui e ouvires o Bhagavatam? Achas que isto acontece por acaso? Porque há sempre apenas um punhado de pessoas que podem ouvir as glórias do Senhor. Porque é que Deus te escolheu neste universo de 7 bilhões de pessoas. Por causa da tua punha, porque mereceste esse mérito de ouvir sobre a sua glória, de nadar no seu oceano. Narayana está sempre no oceano Milky, sentado em Adishesh. Mahalakshmi está nos pés do Senhor e todos estes jivas estão ao seu redor. Todos fazem parte desse oceano, todos são uma gota daquele oceano. No entanto, deves olhar para o Senhor. É por isso que neste verso diz: eu medito sobre a verdade absoluta. Eu medito sobre Narayana. Não há nada além dele, porque tudo vem dele. Só ele é que está a sustentar tudo, e tudo se dissolverá pelo seu próprio poder. Como faz parte de toda a criação, ele está em tudo. Não há nada que não seja ele, da mais pequena partícula que existe ao elefante mais poderoso, à maior baleia ou à montanha mais alta. Tudo é ele. Cada um de vocês sentado aqui é só ele. Então não há nada que não seja o Senhor. Inferno, céu, terra, tudo é uma manifestação da sua vontade e infundiu-se nessa manifestação, na sua criação. É como quando se cria algo. Também investiste parte de ti nisso, não é? Já viste um pintor pintar? Ou já pintaste? Enquanto pintas, deixas que parte de ti entre no que estás a pintar. Da mesma forma, quando o Senhor cria, parte de si é em tudo o que Ele cria. Da mais pequena das suas criações para a maior. É por isso que o próprio Ramanujacharya disse: mesmo que tenha de ir para o inferno, encontrarei lá a cara dele. Diga-me onde o Senhor não está presente e eu estarei lá. Então, tudo é Ele. Ele acrescenta uma certa lila, um certo drama a tudo o que Ele manifesta, mas no final é só Ele que fica. É isso que as almas realizadas percebem, que não estão presentes, é apenas o próprio Senhor. Nas Ramacharita-manas, Tulsidas Goswami disse: não sou eu que estou a escrever os Ramacharita-manas, é o próprio Sri Rama que está a escrevê-lo. Todos os estudiosos reconheceram que não foi Tulsidas, mas o próprio Sri Rama que escreveu os Ramacharita-manas, através dele, como sua própria manifestação. É por isso que quando as pessoas se apercebem de si mesmas, o que é que se apercebem? A sua identidade está separada do Senhor? Não, a sua identidade não está separada do Senhor. Faz parte do Senhor. E quando te apercebes que fazes parte do Senhor,
tornas-te parte de tudo. É aqui que o segredo do Supremo é revelado àquele que se concretiza, porque então não há tu como mente ou tu como uma identidade separada do Senhor, mas é apenas o Senhor Supremo dentro de ti. Como disse Kabir, o que quer que eu faça, é o Senhor que o está a fazer através de mim. Ele tinha percebido que era o Rama que estava a fazer tudo dentro dele. Claro que na nossa língua diária, às vezes usamos as palavras eu e meu, mas quando a mente é completamente submetida ao Senhor, o eu e meu não existem, torna-se apenas Narayana. É por isso que neste verso diz: ele está consciente, direta e indiretamente de toda a manifestação. E ele é independente porque não há outra causa além dele. Aqui tu tens que entender que quando falamos de Deus, a mente do homem é limitada, então também criamos uma certa limitação a Deus. As pessoas pensam: Deus tem de ser assim ou assim. Porquê? Porque crias um Deus que te convém. O mesmo acontece quando as pessoas amam. As pessoas dizem: amo-te, amo-te, amo-te. Mas amas mesmo? Adoras apenas a aparência externa. Sim, estou a amar, dizes. Mas amas o que te convém. O amor verdadeiro está para além disso. Não há nada mais alto que o verdadeiro amor. É por isso que diz neste verso que o Senhor é independente de toda a criação, porque Ele é sempre existente e não há nada além dele. Quem mais encontrarias além dele? O amor puro não é o amor que se limita a uma relação de curto prazo. Na Bíblia, Jesus disse que o amor é Deus. Isto não é apenas um comando que temos de seguir. Não. O amor é Deus porque Ele é a forma suprema de amor dentro de ti. E esse amor supremo é o seu verdadeiro aspecto. O amor que entende com a mente deve chegar a esse nível, deve ser transformado naquele estado supremo. Depois podes dizer: sim, amo alguém. Caso contrário, não estás a amar nada. Estás apenas a jogar um jogo para te sentires feliz e para te enganares, mas ainda estás em ilusão e estás a iludir-te. É por isso que tens miséria e apenas felicidade a curto prazo. Se fosses mesmo amoroso, estarias para além do drama. E é isso que o amor puro faz. É isso que é o amor supremo, a essência de quem tu és. O amor puro continua a aumentar. Não há limite e não há nada além disso. Isto é amor supremo e é isso que o próprio Bhagavan representa. Ele disse que se manifesta em tudo. Tudo é a sua Maya. Tudo é a sua criação. Infundiu-se totalmente na sua criação, mas mantém-se sempre cheio. Mesmo na sua criação, está cheio, embora seja além e independente da criação. Quer acredites ou não, Ele é Deus. Não o incomoda, porque Ele é Deus. Ele é eterno e a tua crença não o vai mudar. Quer o ames ou não, Ele é sempre amoroso. Por outro lado, quando as pessoas amam, têm sempre expectativas. Então tornas-te miserável ou ficas feliz quando o amor corresponde às tuas expectativas.
Os pais podem amar os seus filhos, mas por quanto tempo? Podes continuar a amá-los depois de morreres? Não. Quando morreres, está acabado. O que acontece depois? Na próxima vida, não te lembras. Quantas vezes já deste à luz? Quantos pais já tiveste? Muitos, muitos. Então, quem são os teus pais? Quem vais dizer que são os teus pais? São aqueles que agora te lembras. Às vezes na vida deparamos-nos com pessoas e temos a sensação de que as conhecemos. Podes sentir amor maternal por uma certa pessoa, mas pensas, mas já tenho a minha mãe. Ou às vezes podes sentir que uma pessoa é como o teu filho. Claro que sentes isso porque em muitas vidas tiveste muitos pais, muitas mães, muitos filhos, muitas filhas, muitos maridos, muitas esposas. Então, como pode ser apenas um? No entanto, identificas-te mais com as relacionadas com o teu corpo atual, mas isto só dura até a morte chegar. Ou se tiveres Alzheimer, então esqueces tudo. Mas Bhagavan está para além disso. Deus é supremo porque Ele está acima de tudo. Ele é independente da criação. Ele criou tudo e por sua própria vontade. Mahamaya está fazendo tudo. E todas as escrituras dizem que não só Bhagavatam. Pega na Bíblia, pega no Corão, toma todas as escrituras sagradas deste mundo. Todos dizem que o Senhor está além da sua criação e independente dela. Deus não precisa que ninguém diga que Ele é Deus para Ele ser Deus, porque Ele é. Mas todos precisam de aprovação para serem reconhecidos, certo? É-lhe dado um nome quando nasce. Sem esse nome, quem te conhecerá? Da mesma forma, Swami Vishvananda é um nome dado apenas pelo nome. Mas é mesmo Swami Vishvananda? É Lakshmi? É Swami Pepe? Todos os outros estão ligados pelo nome, pela identidade exterior. Sem esta identidade, como pode viver neste mundo? Não podes, porque se estiveres a andar e alguém te chamar "Hey!", quantas pessoas virariam a cabeça? "Hey!", pode ser uma centena de pessoas, pode ser qualquer um. Esta é uma limitação e é a diferença entre Narayana, como seu estado supremo, e Narayana como Jiva, como seu estado de manifestação. A sua manifestação é limitada, mas o corpo cósmico supremo do Senhor é ilimitado. Não é invisível, é além disso. É por isso que se diz que ele é independente e não há nada além dele. Foi apenas aquele que primeiro transmitiu o conhecimento védico ao coração de Brahma. Foi ele que deu a Brahma o conhecimento dos Vedas. De que Brahma estamos a falar? Há muitos Brahmas, não só um. O corpo cósmico do Senhor é infinito e estamos todos dentro dele. Mesmo que às vezes ele apareça a jogar diferentes lilas por fora e as nossas mentes percebam que estamos fora dele. Na verdade, no entanto, não estamos. Durante o Ras Lila, Shiva queria dançar com Krishna, como as gopis estavam a fazer. Claro, os guardiões estavam lá e disseram-lhe: Não, não pode entrar, é só para Matajis. Shiva perguntou: Por que não posso entrar? Eles disseram: Assim? Não pode entrar. Ah, é Shiva. Sim, é Shiva. Por favor, aceita as nossas respeitosas desculpas.
porque tu és Lord Shankar, mas qual é o Sr. Shankar? O Sr. Shankar és tu? De que universo és? Que Brahma controla esse universo? Aqui está Brahma de uma cara, Brahma de 2 faces, Brahma de 3 faces, Brahma de 4 faces, Brahma de 5 faces, Brahma de 100 faces. São todos Brahmas, parte de uma criação interminável. No início de cada kalpa, o dia de Brahma, a criação começa. Um kalpa equivale a 4,32 mil milhões de anos humanos. No final do dia, durante a noite de Brahma, também equivalente a 4,32 mil milhões de anos humanos, Brahma dorme. E Pralaya acontece, toda a criação é dissolvida e uma nova criação começa. Então, Brahma tem uma vida de 100 anos no seu tempo, o que equivale a 311 trilhões de anos. Depois, Brahma desaparece dentro de Narayana, enquanto Narayana inala uma vez. Quando Narayana expira, um novo Brahma é criado e a criação volta a acontecer. Consegues imaginar? Não consegues imaginar. Muitos anos para pensar. E achas que esta é a única criação a acontecer agora? Não. No corpo cósmico do Senhor, uma criação interminável de uma multidão de universos está a acontecer neste momento. E cada um tem o seu próprio Brahma. Todos eles são responsáveis pela criação, mas são completamente diferentes. Há tantos Brahmas. Sempre que Brahma é criado, esquece-se de quem é, mas Bhagavan nunca esquece quem é. A manifestação está ligada por Maya. Aqui Bhagavan, através do seu próprio Yog Maya, cria Brahma e Brahma fica limitado a esse Yog Maya. É por isso que vês que os três, Brahma, Vishnu e Shankar, estão sempre a meditar. Shiva está sempre meditando no Monte Kailash. Brahma está sempre em profunda meditação, concentrando-se no absoluto. E Vishnu está sempre deitado. Então os três estão constantemente em profunda meditação. Sobre quem estão a meditar? Há alguém que está para além deles e este é Shriman Narayana. Não são diferentes dele, fazem parte dele, mas no final é só ele que fica sempre. Diz-se que no início, quando Brahma foi criado, não sabia quem era. Olhou em volta à esquerda, à direita e disse: "Onde estou? O que é este lugar estranho? Quem sou eu?" Não se lembrava quem era, porque era um novo Brahma, uma nova manifestação. Ele encontrou-se sentado num lótus crescendo do umbigo de Mahavishnu. Então o próprio Senhor revelou a ele quem ele era, porque ele tinha sido criado e o que era o seu Dharma. Assim, cada universo tem o seu próprio Brahma e cada Brahma tem o seu próprio dever, que é a própria criação, embora existam diferentes aspectos da criação. Desta forma, Bhagavan revelou o Veda, o verdadeiro conhecimento, a Brahma, porque era um Brahma diferente, uma criação diferente. O Brahma foi o primeiro a ser manifestado. Como disse o próprio Bhagavan Krishna, Uddhava, no Uddhava Gita,
Brahmaji é o meu filho. Eu amo-o. Ele é-me querido. Então, depois da sua própria manifestação, os Kumaras, os Manus, os Saptarishis foram criados a partir dele e todo o resto é então manifestado. Este é o Dharma de Brahma, criar e manifestar este mundo. Repetindo uma parte do primeiro verso acima, Tenebramartaya divakaye moyanti yatsuraye tejovarimartam yatta vinimayo yatra trisargomarcham. O que quer dizer, por ele até os semideuses e grandes sábios são colocados em ilusão, como se é perplexo com as imagens ilusórias de água vista no fogo ou terra vista na água. Só por causa dele é que os universos físicos temporariamente manifestados pelas reações dos três modos da natureza parecem reais, embora irreais. Aqui, ilusão significa manifestação que é limitada. Mesmo os sábios e os rishis que são bem avançados, que têm grande sabedoria e verdadeiro conhecimento, ainda estão perplexos com a ilusão. Como Brahma, ainda são limitados. Os semideuses são devas. Na tradição hindu, há 330 milhões de devas. Há devas para tudo e cada coisinha tem um deva. Por exemplo, uma pedra tem uma deva. Neste verso diz: os semideuses e grandes sábios são colocados em ilusão, como se é perplexo com as imagens ilusórias de água vista no fogo ou terra vista na água. Quando se está no deserto, percebe-se muitas coisas que não existem realmente, devido a miragens. Pode-se ver uma miragem e pensar que é um lindo oásis. Em todas as escrituras sagradas, em qualquer religião, diz-se que se fica perplexo com a miragem que se vê no deserto. Mas porquê? Porque a pessoa está ligada à limitação da mente. E quando está preso por limitação, não se percebe o Senhor. Quando não se percebe o Senhor, fica-se perplexo e pensa-se que tudo o que se vê é real. Como se diz aqui muito lindamente, imagens ilusórias de água vista no fogo. A Panchatattva, os 5 elementos, são uma ilusão, porque cada um está presente, um dentro do outro. Normalmente percebemos os 5 elementos da terra, água, fogo, ar e éter, como separados uns dos outros. Mas na ciência química, há o gráfico de 100 elementos, a tabela periódica. Pode-se perguntar como se relaciona este gráfico de 100 elementos com o Panchatattva. Bem, se considerarmos a Panchatattva como os elementos primários, cada um dos outros elementos é diferente. Mistura da Panchatattva e cada um vibra de forma diferente. Por exemplo, ao misturar água e ar, obtém-se o estado do gás. Como disse o Senhor, diferentes sábios, diferentes semideuses, são tantos. Estão todos em ilusão, porque cada um pensa: o nosso reino é o melhor. Somos melhores que os outros. Estão vinculados pelos seus deveres e pela realidade externa, para que não percebam a realidade suprema de Shriman Narayana por dentro, que está para além de tudo. Não percebem que é Narayana que está presente dentro de tudo e todos, porque estão perplexos com a ilusão. Aqui Bhagavan disse que é só pela sua vontade que isto acontece. Então, mesmo que queiram transcender esta ilusão, não podem, porque estão ligados ao seu Dharma. Mais tarde, na Krishna Lila, veremos como Indra, que é o rei dos semideuses, se tornou tão orgulhoso e arrogante
ele enviou tanta chuva que Bhagavan teve que levantar Giriraj, a colina Govardhana, com o seu dedo mindinho. Indra estava tão iludido que não se apercebeu de como era estúpido. Mas aqui neste verso diz que o próprio Brahma está iludido. Não só as devas e os deuses menores, devas de árvores, pedras ou água. Diz-se que mesmo os sábios são limitados por essa ilusão. É por isso que têm de fazer a sua sadhana, têm de merecer a graça do Senhor e têm de ser merecedores. Porque se alguém não é digno, porque Deus revelaria a si mesmo. Da mesma forma, na Bíblia, diz-se que quando se dá pérolas aos porcos, eles pisam nelas porque eles não sabem o seu valor. Repetindo uma parte do primeiro verso acima. Só por causa dele é que os universos físicos temporariamente manifestados pelas reações dos três modos da natureza parecem reais, embora sejam irreais. Quais são os três modos da natureza? Estas são as três gunas: Sattva, Tamas e Rajas. Tudo que se manifesta está ligado a estas três armas que estão relacionadas com Brahma, Vishnu e Maheshvara. Sattva é representada por Mahavishnu, Brahma representa Rajas e Tamas é representado por Shiva. Como disse anteriormente, o Senhor manifesta-se e faz estas três coisas: criação, proteção e destruição, mas está sempre livre. Está para além disso. É por isso que Brahma, Vishnu e Shiva são os sábios, porque estão constantemente focados no Supremo Lord Narayana. Não estão a concentrar-se na realidade externa. Ao concentrar-se no Shriman Narayana, todo o resto é tratado, todo o resto está a ser feito por si só. Este é o Yoga Maya do Senhor. Então, através destes três gunas, percebe-se a limitação, sente-se atraído por essa limitação e a pessoa está obrigada por esta limitação. Devido a estas três armas, não se percebe a realidade suprema. Sabes que na tua essência és divino, certo? Sabes que Deus está a viver dentro de ti. Esta verdade foi-te ensinada desde a tua infância. Onde está Deus? Aqui, no coração. Sabes que Ele está aqui no coração, mas porque não te apercebes dele? Porque dás importância à mente. Dás importância ao que vês, dás importância ao que ouves, dás importância ao que sabes, dás importância ao que podes tocar, dás importância sobretudo aos 5 sentidos, bem como à realidade externa. No entanto, os 5 sentidos em si estão ligados pelas 3 gunas, Sattva, Rajas, Tamas. Se olhares para a maneira que pensas, podes vê-lo. De manhã, quando acordas, a tua mente está mais calma. Durante o dia começas a ficar agitado. À noite estás completamente cheio. É por isso que se diz que é melhor fazer a tua sadhana e meditar de manhã. Porque achas que os rishis aconselharam as pessoas a meditar de manhã? Porque a mente está mais calma. Então, o Bhagavatam começa por elogiar o Senhor Supremo. Só neste verso em si podemos ver a profundidade do Senhor. Não está ligado a nada. Está para além de tudo. Mas tudo o que se manifesta é a sua lila. Tu fazes parte da lila dele. Agora ele escolhe falar através de mim, sentado aqui. E ao mesmo tempo, ele escolhe ouvir-te, aí sentado. Através de cada um de nós, é ele a fazer a sua própria lila. No entanto, este nível de percepção é para almas realizadas. A realização é perceber o Senhor em tudo, não só nas pessoas que são sãs, mas também nas pessoas em que ele escolheu desempenhar o papel de louco. Estás a olhar para onde? Qual é o teu objetivo? O que é que tu percebes?
a realidade externa percebida com a mente, impulsionada pelos sentidos ou pela realidade suprema. A manifestação do Senhor ou do Senhor Supremo para além dessa manifestação? O Senhor habita dentro do coração, no fundo, mas está coberto com muitas camadas, como uma cebola. Imagina que um dia estás a descascar uma cebola e encontras um grande diamante lá dentro. Tão feliz que ficarias, extremamente feliz, não é? Uau! Deus manifestou um diamante dentro desta cebola! E isto é o que tens dentro de ti. Mais do que um diamante, tens o próprio Senhor Supremo. Mas Ele só se revelará quando todas as camadas que acumulaste ao longo das vidas tiverem sido removidas. Quando o eu, o meu forem removidos, verás o diamante que tens dentro de ti. Verás o próprio Bhagavan. Então não existirás, já que é só Ele que existe. Como disse antes, só então podes dizer, tal como Kabir, que o que quer que faças é Deus a fazê-lo. Muitas vezes vemos pessoas no mundo com as suas mentes ainda muito focadas no exterior, ainda a pensar apenas em si mesmas. Quero isto, quero aquilo. Mas então sempre dizem: Oh, é Deus que está a fazer tudo através de mim. Claro que é Deus. Ele não se limita à tua mente, mas ainda não te apercebeste disso. Só porque leste e ouviste falar é completamente diferente de realmente perceberes. É por isso que quando olhamos para o Krishna Lila, Bhagavan está livre. Está para além de qualquer limitação. Está para além das regras escritas nos Vedas ou criadas pelas mentes humanas. Não está sujeito a regras. As regras são aplicadas apenas para o Manushya. Se fizer algo errado, terá uma certa reação. Mas Bhagavan está livre. Criou todo o universo. Criou tudo por si mesmo. Que regras se aplicariam a ele? Está para além de todas as regras. Ele próprio criou as regras. Ele próprio criou Mahamaya.